Quais são as três armas que um narcisista utiliza contra uma pessoa? Se vocês quiserem saber sobre o tema, fique conosco até o final desse vídeo, no qual vocês vão saber quais são essas armas, né? E como você pode se blindar das sutilezas do narcisista. Por quê? Porque o narcisista, na verdade, ele é muito sutil na arte da conquista. Ou seja, ele sempre vai chegar perto da pessoa cheio de encantos, cheio de romances, na verdade, cheio de declarações de amor. E quando ele sente que vai perder essa batalha, ele tem a tendência, na verdade, de mostrar o seu outro lado da face. Porque o narcisista, ele é como se fosse uma moeda, sabe? Que tem os seus dois lados. E as pessoas muitas vezes leem apenas aquele filete que divide os dois lados da moeda. Então, o narcisista, ele sempre vira de um lado para o outro de acordo com as suas conveniências e de acordo com as suas necessidades, né? Então, interessante que um dos primeiros, né, uma das primeiras armas que ele usa é que o narcisista se utiliza, na verdade, da humilhação. Porque o interessante, quando o narcisista se relaciona, ele não está se relacionando com o outro, embora pareça muito estranho dizer isso. Na verdade, ele está se relacionando com os seus próprios desejos e com as suas próprias projeções. Por quê? Porque o narcisista, na maioria das vezes, ele se relaciona com seus próprios traumas, tá? Medos e insegurança. Ou seja, todo aquele trâmite que aconteceu na sua infância, todo aquele histórico que é totalmente violento, que se baseia em rancor, bullying, né? Sofrimento e rejeição, ele não consegue sintetizar. Ou seja, o narcisista, ele é uma criança crescida. É uma criança em um corpo de adulto. As suas feridas ainda andam abertas, né? Interessante que ele sempre tenta fazer o quê? Reverter esses sentimentos que ele sentiu outrora para o seu pseudo-inimigo. O interessante é que esse pseudo-inimigo é a pessoa com que ele se relaciona, tá? Então, é por isso que ele sente prazer em humilhar essa pessoa, né? Ou seja, na verdade, ele vai liberar, né, por exemplo, a sua insatisfação, né, a sua dor em relação ao seu sofrimento conforme criança. Isso vai lhe dar, tá, um certo prazer de caráter totalmente mórbido, né? Então ele vai falar o que você é, não o sendo. Ele vai colocar as características dele, tá, em você, dizendo que você é aquilo o que ele projeta acerca dele, porque na verdade ele está falando estritamente dele, tá? Então ele vai sempre liberar toda a sua raiva, o seu ressentimento, o seu ódio, né, a sua infelicidade, na verdade, e sentimentos não resolvidos do passado. Então, na verdade, ele é como se fosse uma ferida aberta, né? Porque algo nele nunca se cura, porque o narcisista, na maioria das vezes, ele é incurável, tá? Aí você fala, como é que ele pode sentir prazer? Isso acontece na região do seu cérebro, né? Por exemplo, quando ele libera, né, a dopamina, que é o hormônio da motivação, na verdade, ele sentiu certo prazer outrora. É interessante que a dopamina sempre ela age em curtos períodos, né? No momento de maiores excitações, e o que causa motivação, né? Então, por exemplo, a sua região cerebral tem uma certa anomalia, na verdade. Então é por isso que ele tem falta de empatia em relação ao outro, ele é desprovido de misericórdia, porque é uma constituição, na verdade, neuroquímica. Então tudo que ele vai fazer para compensar, né, na verdade, essa energia que ele vai liberando, na verdade, o seu cérebro, tá? O cérebro do narcisista, que ele vai liberar a noradrenalina, né, e a serotonina, que é o motivo, né, que libera, na verdade,
a excitação, né? Ou seja, a motivação. Interessante, então, tudo que o narcisista faz, ele faz sempre para compensar esse período de humilhação que ele teve quando era tipicamente uma criança, né? E tentar sempre culpar as pessoas que nada tem a ver com o seu histórico de vida. A segunda arma, tá, que ele utiliza, na verdade, é o tratamento de silêncio. É uma das características mais difíceis de se lidar. Por quê? Porque é interessante quando você vê uma criança, na verdade, quando está triste, ela fica ressentida, se fecha, na verdade. E as pessoas também, quando crescem, também, né, tem esse sentimento. Mas, por exemplo, quando se tem um tratamento de silêncio, é um tratamento totalmente infantil, como se resolve a realidade. As pessoas não têm, na verdade, a sinceridade de se sentar umas com as outras para resolver o seu problema. Então, essa é a característica do narcisista. Então, ele sempre vai tratar tudo, na verdade, como uma forma de silêncio, como se ele fosse, na verdade, o dono da situação. O interessante é que todo tipo de relacionamento, na verdade, o ser humano, ele precisa de motivação, né? Somos seres totalmente sociais, né? Então, por exemplo, como somos seres totalmente sociais, nós precisamos, na verdade, de aprovação para fazermos partes de um meio. E a indiferença sempre costuma machucar muito as pessoas. Então, o narcisista, ele trabalha isso, na verdade, com uma eficiência muito maior, tá? Porque ele vai causar no outro essa sensação de indiferença. Então, quando ele tem indiferença para com a pessoa, o que ele vai causar nessa pessoa? Uma espécie de vazio existencial. Então, a pessoa sempre vai achar que a vida dela não tem sentido, ser um narcisista. Por quê? Porque ele já conquistou, ele fez aquela pessoa ficar totalmente codependente dele, né? Ou seja, ele já extirpou a família dessa pessoa, os amigos dessa pessoa. Então, essa pessoa vai se achar novamente uma pessoa vazia e sem sentido, porque o seu sentido apenas está no seu opressor, porque ele é a causa da sua tristeza e quanto da sua alegria. Então, por exemplo, como ele já conquista, ele sabe onde ferir e sabe onde agradar. E a terceira característica, que é uma das mais perigosas, na verdade, é ele voltar para você. Por quê? Por exemplo, quando você tem um relacionamento muito forte com o narcisista, a pessoa que é codependente, ela acredita que pode mudar a vida do seu agressor. Ela pode acreditar que pode mudar ele mediante seu carinho, a sua atenção, mas na verdade não. Ou seja, essa pessoa tem uma falsa percepção da realidade, do qual que o narcisista sempre vai usar isso, tá? Para benefício próprio. Então a pessoa sempre vai acreditar o quê? Que quando ele volta, na verdade, é porque ele simplesmente, né, na verdade, se importa, mas não. Ele volta, na verdade, porque ele está carente de seus outros, na verdade, das suas outras pessoas, do qual que não lhe dão aquilo que ele acreditava que mereceria, e a outra pessoa o despreza, ele volta para você. Então você tem essa sensação que ele te ama, mas na verdade não. Ele faz tipicamente isso, na verdade, para te enganar e vir com aquele olhar marejado, né, falando que errou, falando, por exemplo, que vai se tornar uma pessoa boa, uma pessoa diferente, mas na verdade não, porque não existe um progresso na vida do narcisista para ser uma pessoa melhor, porque essa espécie de progresso, na verdade, se evapora, porque na verdade ele faz isso não porque ele quer mudar, ele faz isso tipicamente porque ele quer, né, conquistar você e te enganar e te dar essa sensação que você é totalmente importante. Então, por isso que ele faz promessas, né? E faz promessas para você e sempre, né, faz juras de amor, que vai ser uma nova pessoa e que vai ser uma pessoa totalmente diferente agora. Então, toda vez que um narcisista volta para você, na verdade, ele volta por uma situação que vai ficar muito mais pior. Ou seja, ele vai ficando mais perverso. Cada vez que finda o relacionamento e volta, ele se torna perverso. Mas como você pode se blindar acerca do narcisista? É aquela coisa, na verdade, né? Quando você quer fazer algo para se blindar, você tem que acreditar muito, na verdade, na sua intuição, né? Ou seja, uma pessoa que mente uma vez
vai mentir sempre. Uma pessoa que faz uma falsa promessa a primeira vez vai fazer sempre. Então você sempre tem que acreditar, na verdade, nas suas intuições, tá? E o segundo aspecto que você pode fazer também para se blindar é tratar o narcisista da mesma maneira, o tratamento de silêncio. Fale somente o necessário, sabe? Se torna totalmente observador dos seus atos, porque na verdade as pessoas falam muito mais por comportamentos, né, do que por narrativas. A narrativa convence, mas ela não mantém um relacionamento, tá? O que mantém, na verdade, o relacionamento é o comportamento. Então você vê aquela frase, né, que se dizia com muita frequência: o que você faz grita tão alto que eu não consigo escutar aquilo que você diz para mim. Então você tem que saber, na verdade, o que fala mais alto no seu companheiro ou na sua companheira. É a sua narrativa ou é a sua atitude? As atitudes falam muito mais do que palavras, porque palavras você pode falar ao vento, né, e conquistar as pessoas. Palavras muitas vezes conquistam as pessoas, mas é o comportamento que essa pessoa tem para você que estabelece esse vínculo, na verdade. Então você tem que olhar o comportamento dela, né? E a terceira arma que você tem que ter, na verdade, não para atacar, mas para se blindar do narcisista, é você cuidar de si mesmo, se valorizar, não acreditar, na verdade, nessas promessas constantes de amor e promessas irrealizáveis que, na verdade, nunca se concretizarão. Você tem que perceber que o narcisista, na verdade, ele é um conquistador contumaz, ele é um mentiroso contumaz. Então ele sempre vai falar aquilo que você quer ouvir de acordo com as suas necessidades para te conquistar. Mas o certo é que você pode fazer mesmo, sabe, é se blindar de todas essas características do qual que eu falei para vocês, para que você possa também, né, na verdade, ter uma vida mais saudável e arranjar um meio, na verdade, do qual que você possa fazer a sua vida, criar a sua história totalmente fora dele. O narcisista, quando ele se encontra com a pessoa, na verdade, ele apenas quer obter os benefícios, ele nunca quer, na verdade, um compromisso. O que o narcisista quer, na verdade, é o compromisso. Então você tem que ficar muito, na verdade, atento e prestar atenção, né, nessas atitudes que ele faz. O narcisista sempre ele tem aquela impressão que parece que ele foi configurado de maneira de fábrica, sabe? Ou seja, eu posso falar, mas as minhas atitudes sempre, na verdade, falarão mais alto, na verdade, do que a minha narrativa. Então, essas são as maneiras que você deve, né, se blindar contra o narcisista. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou, né, propondo aqui para vocês, se inscrevam no nosso canal, apertem o botão das notificações e ajudem, né, o nosso pequeno trabalho. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que tem estado conosco, né, durante esse pequeno tempo, e até o próximo vídeo.